Olá, meu nome é Adriana Clementino. Eu começo esse vídeo agradecendo a Luzineide pelo convite. Ela é minha aluna na pós-graduação em Design Instrucional e faz o curso de Pedagogia aí na Univeritas Rio, né? Então, agradeço, é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha experiência. Então, vamos lá. Antes de ir para as perguntas que ela me fez, deixa eu me apresentar, né? Eu particularmente acho importante a gente saber de onde as pessoas estão falando, né? Por que elas estão falando de determinados assuntos. Então, falar um pouquinho aí da minha trajetória, minha formação. Eu não sou pedagoga, no primeiro momento ela até fez o convite falando de ser uma professora de pedagogia, né? Mas eu não sou pedagoga de formação. Minha formação até é bastante eclética. Eu sou administradora de empresas com ênfase em informática, tenho especialização na área de tecnologia e mestrado e doutorado aí sim em educação, com foco em educação e tecnologia, e hoje em dia fazendo um pós-doc na área, continuando na linha de educação e tecnologia, mas voltado para acessibilidade nos cursos à distância, né? Então, toda a minha bagagem da educação vem de experiência, né? Comecei a lecionar, já vão 26 anos, e quando eu comecei a lecionar, eu não tinha formação na área da educação, e na verdade o contexto da educação me chamou a atenção, né? Num dado momento eu olhei para tudo aquilo, eu lecionava em curso técnico de informática, eu olhei para aquele ambiente e falei, bom, quem sou eu, que formação que eu tenho para estar aqui elaborando provas, atividades, definindo notas de quem vai seguir, quem vai ficar, né? Então, assim, foi um processo de consciência meu, né, de que me faltava elementos, obviamente, ali da área da educação, da pedagogia, para que eu conseguisse seguir uma carreira docente dentro daquilo que eu acho que tem que ser, né? Com seriedade, com critério, com trabalho bem feito. E foi aí que eu fui buscar, então, o mestrado e depois, na sequência, doutorado e grupos de pesquisa. Hoje eu tenho um grupo de pesquisa dentro do SENAC, que pesquisa a parte de educação e tecnologia. Enfim, então esse é um pouquinho da minha trajetória, né? E aí são 26 anos já na docência de modo geral, passei por vários níveis de ensino, então educação fundamental e médio, lecionando a disciplina de informática e, na verdade, a maior parte do tempo no nível superior, em especial em pós-graduação, né? E no caso do EAD já são 20 anos trabalhando com educação à distância também. Então, enfim, é desse lugar que eu falo, né? Dessa experiência de vida e de formação que eu venho trazer um pouquinho aqui para vocês. Agora, indo direto às perguntas que a Luzineide me fez, ela me deu 10 minutos para falar, então vou tentar usar esse tempo só, não vou me alongar mais, até porque eu sei que não é legal ficar assistindo um vídeo muito longo, mas vamos lá. A primeira pergunta que ela me fez foi qual a importância da pedagogia na minha atuação, né? Eu acho que até ter contado um pouquinho da minha trajetória já mostra para vocês a importância da pedagogia na minha atuação, na minha história de vida, história profissional. Mas vamos lá, uma vez que a pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação e o processo de ensino-aprendizagem, ela é extremamente importante na minha vida, né? E de uma maneira até intuitiva, posso dizer assim, ela surgiu lá atrás quando eu fiz aquele questionamento, né? Quem sou eu que para estar aqui dentro de uma sala de aula elaborando atividades, provas, aulas e tudo mais, sem ter tido qualquer formação na área da educação, né? Tendo ali uma graduação e uma especialização que não tinham e realmente não tiveram nunca nenhuma disciplina a ver com educação. Então, intuitivamente, eu já tinha essa chavinha, né, de que, olha, para eu ser uma professora, para eu ser um docente realmente consciente do meu papel, da influência que eu tenho sobre a vida das pessoas, eu preciso ter conhecimento da área da educação, eu preciso cursar disciplinas
características da pedagogia para entender como é esse processo, o que é ensinar, o que é aprender, como as pessoas aprendem, como fazer uma avaliação do ponto de vista justo, né? Eu acho que eu tenho para mim que a avaliação é um dos âmbitos mais polêmicos que tem dentro da educação. A gente nunca concorda com o modo como a gente é avaliado, né? Não importa se muda o jeito, se sai daquele esquema só de prova, mas a gente sempre acha que pode ser melhor, né? Então foi isso que eu me dediquei, né? Eu entrei no mestrado em educação em 1999, já tem bastante tempo. E desde então, realmente, eu me apaixonei pela educação e fiz da educação, assim, o meu motivo, né, profissional. Realmente deixei a área de informática com que eu atuava e passei realmente a ter o foco aí na área da educação e tecnologia. Então, sempre buscando melhorar os processos de ensino-aprendizagem por meio da tecnologia, mas sempre tendo muita consciência de que a tecnologia é um meio de fato, né? Ela não é fim, ela é suporte, ela é um meio de fazer talvez diferente, de trazer recursos inovadores, de mudar a prática da sala de aula, ou no meu caso, que atuo mais com educação à distância, explorar esses recursos tecnológicos de modo pedagógico. Qual o potencial pedagógico que essas tecnologias têm, tá? Então, assim, respondendo a pergunta, né, qual a importância da pedagogia na minha atuação, ela é total. Sem a pedagogia, sem os elementos da pedagogia, eu não poderia me sentir uma profissional de fato competente naquilo que eu faço, sempre buscando melhorias, né? Depois ela me perguntou qual é o objetivo da pós em design instrucional, né? Bom, eu acho que talvez é importante aqui, antes de falar do objetivo da pós, é entender o que é o design instrucional, né? O design instrucional é uma área que surgiu no mundo por volta da década de 60, mais ou menos, nos Estados Unidos, né? E é uma área multidisciplinar, que ela junta aí a área de educação, comunicação, gestão e tecnologia, né? E é uma área que tem como foco, na verdade, quando a gente estuda design instrucional, quem é professor de presencial, vai olhar e falar assim, poxa, mas eu já faço uma porção de coisas que está aqui, né? E realmente, a gente realmente faz, né? Muda quando a gente vai para EAD e você precisa, quando você não tem a relação da sala de aula, né? E você tem elementos que intermediam isso. Então, entre você e o aluno, existem suportes tecnológicos, né? E o papel do DI, do designer instrucional, é ser uma pessoa justamente que sabe lidar e fazer este processo de planejamento, de seleção de recursos tecnológicos, de pensar boas estratégias pedagógicas para envolver esse aluno, para pensar um meio de apresentar esse material de modo interessante, convidativo para o aluno, né? Então, o objetivo do curso de DI é trazer, né, formar profissionais das diversas áreas, não existe pré-requisito, falar só quem é da pedagogia pode, não, quem é da tecnologia, não, ela é uma área multidisciplinar, tá? Então, a nossa ideia é formar esses profissionais das diversas áreas para atuar nas dimensões pedagógicas, técnicas e administrativas que são inerentes à função do DI, né, do designer instrucional, ok? Mas sempre buscando, e o nosso foco realmente é na formação desse profissional, né? Então, no curso a gente não enfoca aprender determinados softwares, e sim formação no sentido de explorar o potencial pedagógico, de pensar o que recursos que eu posso usar para atender melhor o meu público, enfim. Então, estudar os meandros da educação, da tecnologia, da comunicação, para conseguir entregar um curso, uma aula bacana e bem interessante para as pessoas, né?
A última pergunta que ela me fez, até porque já está dando aqui meu tempo, como eu falei, eu não queria me estender muito, né? A terceira pergunta é: como é importante que os alunos do DI tenham competências da pedagogia? Eu acho que essa pergunta ela já foi respondida também pelo meu comentário anterior, né? Então, assim, se o DI ele é um profissional que trabalha numa área multidisciplinar, sendo uma dessas áreas a educação, né? Os elementos da pedagogia são extremamente importantes. Então, eu destaco dois em especial, que são conhecer a parte de didática, né? E conhecer as teorias e abordagens de ensino e aprendizagem. Eu acho essas duas coisas muito importantes. A didática, porque ela vai mexer com o planejamento, né, dos cursos. Inclusive, assim, minha tese de doutorado foi estudar didática e trazer elementos da didática para a educação à distância, que tem suas especificidades, né? Só que assim, eu falo isso para os alunos, né? Porque tem aluno que às vezes é do universo corporativo e fala, mas no universo corporativo a gente não pensa em educação, a gente não considera teorias de ensino-aprendizagem, né? E eu falo para eles, vocês estão equivocados, na verdade sim. A partir do momento que você tem um curso, que você está trabalhando com um curso, não importa, na educação formal, na informal, na não formal, mas um curso diz respeito a um processo de ensino-aprendizagem, diz respeito a um processo de educação. Então, sim, tem teorias que envolvem isso, né? Então, eu destaco essas duas em especial como duas disciplinas, né, que têm uma influência bastante grande no DI. Bom, meu tempo passou, já vão mais de 11 minutos, mas professor é assim, começa a falar e se empolga, né? Espero ter contribuído com vocês nas discussões e mais uma vez agradeço a oportunidade de participar com esse vídeo. Um abraço a todos. Luzineide, muito obrigada, querida. Beijo.